E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Marcondes, escritor com 6 livros publicados. Também sou conselheiro em dependência química, artista plástico e criador de conteúdo. Não sou uma figura midiática, mas tive participações na mídia. Eis que aqui estou por causa disso também. Pois então, vamos lá. Naturalmente, como sempre, obviamente, estou aqui com uma série de temas. Não sei por qual deles vou. E, por mais que eu esteja com um aqui querendo ser falado, tem um outro que está começando a se apresentar mais. E, obviamente, eu poderia só fazer sem falar nada disso, mas eu não sei, se eu não faço isso, eu não funciono. Então, até mesmo por isso, eu vou seguir no que está querendo vir antes do outro. Eu não vou dizer o outro porque pode mudar e não ser o próximo vídeo, por exemplo. Pois bem, né? Vamos lá. Que bagunceira, não? Nossa Senhora. Deixa eu ver como eu posso colocar isso. Bom, primeiramente, né? Tem uma pessoa que está comentando os vídeos que está sendo muito legal. Muito legal. Eu consegui ontem pegar meu notebook que tá, travando, tá ruim pra caralho. E responder todos os comentários. Cara, tinham, sei lá, quase 100, eu acho. Fiquei ali 30, 40. Ah, velho, passei de 2 horas fácil. Respondo na manhã, por um. E, puta, é até ridículo, cara. Ah, vamos trocar ideia, né? É isso que eu sei fazer, mano. Trocar ideia, velho. Trocar ideia e quando precisar fazer o bagulho acontecer. Vamos lá, então. Então, acho que eu encaixei. Tava meio sem saber por onde ir, o que fazer, mas eu acho que eu encontrei. Então, vamos lá. A parada é o seguinte. Existe uma coisa no YouTube que eu acho zoado, mano. A cada comentário, o YouTube já tem a minha forma de expressão, né? A forma que eu respondo. E aí ele coloca, cara, umas 3 ou 4 opções, não sei, de respostas prontas. Então tem tipo, é nóis, valeu. Demorou. Tem umas coisinhas assim, não exatamente isso, mas umas coisinhas perto disso, sabe? E beleza, mas eu prefiro escrever o meu nós, ou fazer minha carinha com 2 pontos e um parênteses, do que só ir no automático. E beleza também. Isso vai de frente com o que eu quero falar agora. 3 minutos enrolando. Vamos lá, essas coisas me incomodam às vezes, sabe? Bom, o que eu tô aí tentando colocar é que, realmente, cara, eu encontrei a qualidade underground que sou, que representa, que inclusive foi a minha vida mesmo. Em uma coqueluche paulistana high society, que antigamente, inclusive, era muito diferente de hoje. Antigamente você era de fato, né? Não tinha como ser um algoritmo. E pessoas famosas eram pessoas de verdade, não eram pessoas de algoritmo. Então o bagulho, mano, era totalmente diferente. Eu tava nessa bolha. E tanto quanto, mano, underground, sempre underground da rua, underground, mano, do escolher underground, né? Então, não teria uma outra palavra que poderia fazer parte do que sou para me apresentar. Eu tenho ofícios complementares de uma natureza subjetiva abstrata que é underground, é o que eu sou. Quando perguntarem o que eu faço, o que porra eu sou e sei lá o que, eu falo, cara, eu tenho ofícios complementares desde a parte de literatura, atendimentos terapêuticos, independência química, criação de conteúdo, sou artista plástico, uma presença na mídia e tudo isso dentro da subjetividade abstrata underground. Uma pessoa ordinária, padrão comum, basta dizer médico, advogado, engenheiro. Eu preciso desse bololô todo para ver se eu consigo um espacinho na mesa.
E dentro dessa realidade, os comentários dessa pessoa têm sido assim muito legais. Até mesmo se você assistir esse vídeo, você, numa sequência de respostas e comentários, disse, né? Será que a gente consegue conversar? Cara, consegue, com certeza. No site não. No meu site também tem. No meu site tem os meus contatos. Aqui no YouTube tem um e-mail. Também tem os links de todas as mídias digitais sociais que eu tenho, né? Que mais? Então, as pessoas geralmente chegam em mim pelo Instagram, com as mensagens lá diretas, ou por e-mail. Tem pessoas que chegam por e-mail também, tem meu e-mail aqui. Então, velho, ainda mais por tudo que você tá colocando de comentário e resposta, vamos trocar ideia, mano. Você é louco, velho. Porra, tô aqui, mano. Com tudo que eu puder. E os comentários mexeram muito comigo, porque tocaram na minha vaidade. Principalmente tocaram na minha vaidade. Mas também validam, faz com que seja legítimo, a prova, né? Meio que tá aprovando o que eu faço, né? Tá fazendo com que eu tenha uma resposta externa ao que faço, ao que sou, ao que tenho. E isso é muito legal, porque o tempo inteiro eu entro em dúvidas. Às vezes eu tenho uma certeza absoluta, mano, que muitas vezes vem corroborada por vocês, por pessoas que eu troco e tal, por coisas que eu faço. Sigo por ali e depois eu, puta, mano, mas será, velho? Mano, mas sou muito louco, mano. Puta, mas, caralho, mas, puta, velho, puta, eu precisaria ter aquilo, eu precisaria fazer isso. Aí começa a entrar na bolha e fala, mano, puta, não, mano, caralho, mas os caras não conseguem, mano, ter um vídeo que eu tô mais, sabe, normal, velho. Aí vem uma paulada, pá! Aí, moleque, pô, mano, então é isso mesmo, velho, então vai. Esses comentários trouxeram isso de novo. E a relação do underground é essa, eu fiz um vídeo pra ver como o assunto fica ali, mano, ruminando, regurgitando, velho. É uma merda, né? Porque fiz um vídeo sexta, né? Pedindo uma licença poética, a poética do underground, e nossa, aquele drama. Mas, mano, é a minha realidade artística, velho. Não tem jeito, é o que faz com que eu, inclusive, consiga ter do abstrato uma ligação ao concreto, que fez parte, inclusive, com os comentários dessa pessoa, que foi, cara, assim, sensacional. É como se eu escutasse de alguém, mesmo que isso tenha vindo de mim, mas de uma forma muito bem aplicada, com um idioma português, a nossa língua portuguesa, em uma harmonia gramatical, assim, deliciosa. Muito, muito bom, muito bom. E ele falou exatamente isso, velho. A exaustão, né, tipo, o desgaste, velho, que eu faço frito, mano, de sentir os bagulhos, de entender, mano, tudo bem, estudar e pá, não sei o quê, mas a minha conexão é muito mais estudar a vida, velho. E conseguir puxar e plá, 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 e, mano, ser procurado, cara, por todas as pessoas, com todas as nossas diferenças, mano. E que eu falo, velho, que delícia tudo isso, cara. Porque ultrapassa a casca, né? E é uma forma de ter na mesa o que existe, mas de uma forma diferente. O que existe muitas vezes na mesa, cara, é aquela etiqueta completa que você, meu, nem sabe por onde começar, velho. E vem coisas e fala, mano, mas já, caralho, mas só isso? Puta, mas e agora? E caralho, mano, o que é esse garfo de 2 dentes aqui, mano? O que eu faço com isso, velho? Caralho, isso aqui. Ou quando não, mano, uma maçaroca. Ou só uma coisa. Então, eu meio que pego tudo, porque eu acabo vivendo tudo. A minha realidade faz parte de estar meio com tudo. E solta aqui, nessas voltas. E agora, né, no banho, tá exatamente nesse momento que eu pensei, caralho, mano, e esse underground aí que eu tô colocando pras pessoas? Porque quando me perguntam, cara, e aí, como é que é esse trabalho, como é que funciona? A primeira coisa que eu penso é, puta que pariu, agora, mano, cacete, né? O que eu vou falar? E eu solto o que vir, né? Quando, sei lá, eu
conheço alguém e a comum conversa ridícula pra mim é do tipo, ai que legal, meu, você trabalha com o quê? Eu falo, puta que eu sou conselheiro de dependência química, faço atendimento de qualidade terapêutica, né, com nível de acompanhamento. Ou o Abu Janra, né, que inclusive foi o portal de abertura para tudo que eu nem fazia ideia que fosse ver. A primeira pergunta dele foi: quem é você? Quem sou eu, mano? Eu comecei dando as minhas voltas, cara. Porque pra mim é difícil, meu, definir uma coisa. Ah, mas eu entendo que existe uma importância de apresentar o que se é, então. Ainda mais nas questões profissionais. Então tem ganhado um corpo aqui, essa relação underground, que está numa grande batalha. Essas queimas energéticas, quando eu faço criação de conteúdo, nas questões de acompanhamento, né, como conselheiro de dependência química, nas naturezas terapêuticas, cara, é um universo diferente. Porque mesmo que haja, né, uma questão de, numa ficção, ser eu aquele que sou aclamado, chamado, sabe? O elemento de encontro às trevas, aquela realidade já infernal do vício, da droga. Então, há um desespero, acaba chegando em mim, que são quando as pessoas me encontram. Então eu, de uma certa forma, sou aquele que entra no inferno, encontra a pessoa, vejo o que ela quer e aí ofereço e entrego a ela o que ela quer. E digo, ó, além disso, cara, tem isso, e ó, aqui pode azedar mais ainda pra cá, mano, pode fuder pra lá, bagulho ali, mano, ali é sinistro, tá ligado? Eu sei porque eu vivi, eu sei porque eu convivo com pessoas que viveram, eu sei porque eu estudei, eu estudo. Então assim, ali o bagulho dói. E agora, ó, pra subir, a gente vai em cima do que tu tá falando, e aí, deixa eu te dar o papo. Tem isso e tem isso. Você identifica? Faz sentido pra você? Consegue? Não, tem que ter certeza se consegue. Tentar. Porque, mano, não adianta tentar fazer um bagulho que tu sabe que não vai. Beleza, então vamos. Aí a gente chega na Terra. O que vai ser vivido, então, para ascender aos céus é o desenrolar daquilo que a gente vai ter. Então, esse lugar, ele não me afeta energeticamente, porque eu já tenho um tratado, um acordo, um combinado com essa relação energética das trevas, do inferno, por exemplo. Pois sou também parte disso. Mas dentro dessa ficção, eu sirvo a luz, o céu, o divino, o celeste. E é onde eu me recarrego também. Então, é diferente da criação de conteúdo, porque a criação de conteúdo, quando eu escrevo, é porque eu estou sem escrever em caderno. Eu parei no meu nono livro. Estou com o meu nono livro, dei uma pausa. Ter uma conexão subjetiva e abstrata, que é a minha base, underground, inclusive, que é a minha base, mano, abre um campo energético vibracional em mim que é, velho, muito foda, mano. Que não precisa ser subjetivo a propriedade mística, esotérica, como essa ficção faz entender, nem mesmo espiritual. Mas basta seguir nas questões, cara, da mente, simplesmente. É, cara, uma obsessão brutal, que se converte em compulsão brutal ao prazer que eu tenho egocêntrico, sim, de reconhecimento à vaidade, de reconhecimento à inteligência, de reconhecimento a ter decodificado algo humano muito comum, simples, presente às vistas, aos olhos, ao ver de todos nós, que passa despercebido. E eu ali, em provocativas e etc., consigo trazer coisas que pessoas que não ainda conseguiram ter ao modo comum, padrão ordinário, existencial,
encontra na fatia underground. E no banho eu pensei, cara, hoje é domingo, sexta, que foi um dia, mano, brutal pra mim, brutal, velho. Sexta, mano, foi tipo vale tudo de antigamente, anos 90, que, velho, tu entrava no ringue, no octágono, e lutava sem outro dia de luta com os oponentes que ganhavam conforme as lutas. Ou seja, você tinha ali uns 4 combates, umas 4 batalhas, lutas, sendo que, mano, você já vinha surrado das outras para ter então a luta final, porque hoje são lutas casadas. Tem uma luta por noite. Eu acho, né? Porque eu também nem assisto. Então, sexta-feira foi isso, cara. Eu tive meu psiquiatra, meu terapeuta, sendo que eu tô fazendo terapia 2 vezes por semana e o psiquiatra 1 vez por mês. Só que a gente já tinha conversado, a gente fala bastante pelo Zap, e uma série de refinamentos, maturações, lapidações de uma ordem muito evolutiva a todo o processo que eu tenho vivido, desde a crise de ansiedade, por exemplo, que por ter 2 grandes mestres comigo, meu psiquiatra e meu terapeuta, cara, é porrada pra tudo quanto é lado, é papum. Porque, mano, eu recebo algo muito técnico e eu compreendo, essa que é a grande questão, eu compreendo as formas, as normas, as técnicas, as teses, as teorias, eu compreendo, eu conheço, eu tenho estudo também. Não um estudo acadêmico de fato, mas eu tenho estudos há muito tempo de muita coisa e minha cabeça em via de associação. Então eu acompanho rapidamente e já dou-lhe. E aí da outra vem e recebo. Então, mano, semana passada foi brutal, mano. Essa semana que passou foi brutal. E detalhe, mexendo nas minhas feridas, mano. Vai. Então, mano, sexta me deu um tilt. Falei, mano, eu preciso me retirar. E a coisa que eu encontrei naturalmente é sempre aqui. E tô aqui de novo, dando essas voltas, falando disso. Mas eu vou chegar no finalmente. Finalmente disso tudo é o seguinte. Vou dar uma suadão de nariz aqui. Aqui mesmo com vocês, mano, foda-se. Acabei de tomar banho. Acho que a Tota tá tudo molenga. Aí já tinha saído tudo. Tá melhorando, mano, a sinusite, velho. As coisas estão melhorando. E o ponto é, meu terapeuta, meu psiquiatra, ele tá comigo já na cara, né? 5 anos. Nunca tomei remédio, eu acho uma bosta, eu odeio, mano. Mas eu sigo o que tem que ser feito, não importa se eu não gosto, eu gosto. Eu tenho que fazer, eu faço, mano. E tava, mano, ansiedade brutal, mano, depressão, comecei a tomar essas porra. Então, mano, tem aí 5, 6 anos que a gente se conhece. Fiz um trabalho curto, pontual lá atrás. Aí ano passado deu uma espanada, comecei com um medicamento leve de ansiedade e depressão, aí bati a nave em janeiro com a crise de ansiedade, mano, e agora a gente tá pesado junto. Aí comecei uma terapia nova, diferente, bem específica. E, mano, são 2 monstros. E o mais legal, velho, que além de serem estudiosos, técnicos do caralho, mano, eles já conversaram, mano, eu sigo direitinho os protocolos. Os 2 são bem céticos. E é legal porque tudo que eu faço é sempre em cima da consciência, da razão, né, as questões comprovatórias, sempre, tudo, sempre, não tem ideia. Entretanto, minha base é subjetiva e abstrata. Por isso que eu consigo viver e transitar essas coisas, porque o ponto de encontro às minhas inquietudes existenciais, que, diga-se de passagem, existe desde os 5 anos de idade, quando eu tenho lembrança clara
de perguntar por que eu existo, não é para eu viver. E ali, o desdobramento da vida fez com que aos 14 anos eu encontrasse o budismo. E até então, para mim não existe nada ainda que exista que o budismo não explique. E o mais gostoso, né? Porque o budismo não é religião, o Buda não é Deus, então assim, é uma delícia. E o meu psiquiatra, ele participou inclusive da minha transição quando comecei a estudar psicanálise e me formei em conselheiro de dependência química. E ele participou, que na época eu tava com outro terapeuta, né? E ele falou, cara, vai trampar com isso, mano. Tem 5 livros publicados, na época eu tinha 5. As pessoas te procuram o tempo inteiro. Tá na hora de você trabalhar com isso. Eu falei, ok. E meu terapeuta perguntou pra mim, sexta. Falou, beleza, mano. E vamos falar então do seu trabalho e especificamente na questão dos atendimentos. A pergunta foi muito legal. Ele perguntou, legal, e como é o seu trabalho? Aí eu expliquei, e aí ele perguntou, não, perfeito, e porque no final das contas, depois que eu expliquei como era o meu trabalho, que é mais ou menos o seguinte, quando eu preciso explicar, eu consigo explicar, né? Mas é que eu acho um porre, mas eu contei. Cara, meu trabalho é o seguinte, as pessoas vêm a mim. E a primeira coisa, o mais importante é a identificação. E a identificação não é imediata. Entretanto, as pessoas que vêm a mim, elas muito provavelmente assistiram os podcasts, que é uma das coisas que chega mais rápido. Pouco, mas pela entrevista com a Bujanra. Menor ainda, a série que eu participei na GNT. Cara, um pingado ou outro já existiu por sites que tem coisas, revista. Pô, tem uma matéria minha na revista Vênice, mano, das antigas. Quem é das antigas sabe, velho. Puta, essa daí é xodozinho. E é isso. É isso. E é legal, mano. Eu já encontrei pessoa lendo meu livro no metrô. As pessoas já me reconheceram na rua. Teve um que me reconheceu pela voz, cara. É muito louco isso. Pra vaidade é do caralho. Mas é um reconhecimento também, né? Enfim. Eu tô praticamente fazendo a mesma coisa do vídeo de sexta. E aí, eu contei como é que é o meu trabalho. Meu trabalho é isso. Identificação. Então as pessoas já vêm com uma certa identificação pelo que elas já viram. Mano, eu não promovo nada no meu trabalho. É totalmente bastidor, né? Eu não estou na vitrine, ou melhor, minto. Eu estou na vitrine, mas não fui eu que montei a vitrine, não fui eu que promovi as peças da tendência, a coleção da moda, ou me adequei a não somente criar a minha própria vitrine, como entregar panfletos e fazer envios de folder, portfólios pelo correio ou via digital. Não. Me chamaram para algumas lojas e me incluíram nas vitrines delas. É isso. Entretanto, eu estou em todos os estoques. Você começa a fuçar lá, acha. Não no estoque comum. Aqueles estoques mesmo, cara, difíceis de serem achados. E aí eu tô lá. Mas eu não tô empoeirado, jogado, sabe? Esquecido. Não. É um lugar, cara, limpo, preservado, seguro, de difícil acesso. Então é mais ou menos isso. As pessoas já vêm com alguns níveis de identificação. E a identificação inicial é essa. A gente troca ideia, tem pessoa que fala mais, tem pessoa que fala menos. Tem pessoa que já conta a vida inteira dela, segredos. Cara, pessoas, mano, de todas as diferenças e diversidades e pluralidades e multifaces, cara, que vem a mim
E ali a gente, mano, troca uma ideia, vai pra uma sessão, cara, importantíssimo saber o que a pessoa quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela fez, o que ela não fez. Mano, tem pessoas que me procuram para outras pessoas. E depende de como eu tô no dia, mano. Eu falo de um jeito, falo de outro, mano, mas eu vou dando isso. Um papo reto. E aí, eu vou na mãe do gato, entendendo o que a pessoa quer, vou apresentando, vendo o que ela traz, algumas provocativas, né? Acolhimento, amparo, às vezes, mano, puxão de orelha. E vai indo. Até a hora, mano, dependendo da pessoa que, velho, leva um esculacho monstro, mano, que quem tá comigo tá ligado. Porque, velho, eu vou na mãe do gato, eu vou dizendo, blá, 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 e falo, mano, e aí? Aí chega num momento que tem que fazer, ou entender que, mano, por ali não vai rolar e vamos fortificar por outro lado. Criar vida, né? Não necessariamente focar na droga. Também podemos focar na droga, né? Mas é isso, existem muitas coisas por aí. Então eu faço um compilado disso tudo e sigo. Tanto que tem pessoas que estão comigo desde o começo, 4 anos. Outras que voltam, muitas que voltam. Novas, outras que estão há pouco tempo, já tá um tempinho, 1 ano, 2. E é isso, cara. E eu sempre falo, mano, se tem coisa que eu não consigo, eu falo, busco, digo, meu, se continuar assim eu não consigo te entregar. Não vou jogar areia no olho só pra ter o dinheiro. Não consigo entregar, mano. Prefiro que você procure uma pessoa porque isso eu não consigo entregar. Opa, prefiro. É necessário que tenha agora um outro profissional atuando, um psiquiatra, por exemplo. E vou no que ela quer, velho. Vejo o que pulsa nela e trabalho isso. E ele falou, legal, e o que você entrega então? Eu falei, caralho, o que eu entrego, mano? Aí eu poetizei de novo, né? Eu entrego a forma de estar nas trevas, suportar a dor, aprender a viver com o sofrimento, para que então acenda, né? Emergir a sua própria luz e estar com o que faz bem, muito ao amor, conectados aos sentimentos, mas tudo em vias práticas, para então estar na Terra e viver o esplendor celeste. Legal. Ou seja, eu não consigo apresentar meu trabalho, eu não consigo apresentar o que eu sou, porque eu acho pequeno. Eu poderia resumir tudo em, eu sou conselheiro de dependência química. O que você faz? Cara, eu sigo uma série de técnicas que envolvem os métodos, segundo as teorias, e pelas questões clínicas práticas, alcançar então o que cabe à sobriedade de abstinência. Eu trabalho vício, eu trabalho droga, eu trabalho a recuperação, eu trabalho a sobriedade, eu trabalho a abstinência. Mas, cara, isso em um momento é tudo. Depois, não que se torne nada, mas se não existir vida, não consegue sair dali. E o que eu ofereço é vida. Eu entrego vida. Oxi, eu entrego vida. O meu trabalho é isso. Eu entrego vida. Eu entrego vida, mano. Meu trabalho é esse. Eu entrego vida. É isso, cara. Eu não entrego a minha vida. Eu não entrego a vida da pessoa. Eu entrego a vida. Só que a vida é subjetiva. Eu entrego a vida abstrata. Eu entrego a vida the ground. Eu entrego a vida que existiu, existe, pode existir por todo sempre do vício e da droga, na qualidade da sobriedade e abstinência, e ou ao que for de entendimento da pessoa, sem que haja dano pessoal e dano externo. E assim eu entrego vida. Inclusive uma forma de ter a subjetividade individual da pessoa, a qualidade abstrata individual da pessoa, a não necessidade de uma natureza underground da pessoa, porque não havendo isso nela, eu não entrego isso a ela, mesmo que eu seja. Eu entrego o celeste da individualidade da pessoa, pois eu também possuo o meu,
mas jamais nada meu, sempre o da pessoa, que aí cabe a minha expertise, com certeza, pela sensibilidade de saber como transitar e transformar tudo isso em prática. Ou seja, eu nunca vou conseguir me apresentar, eu nunca vou conseguir definir, porque eu não preciso. Eu não preciso porque eu não estou numa vitrine comum. Eu estou em um estoque. Quando eu apareço na vitrine, o que é visto ali é diferente do que tem. É uma coleção sem coleção. É uma tendência sem tendência. É uma peça única. E essa unicidade é múltipla, é fractal. É de uma essência ao conceito Zen, Wabi Sabi, que é o perfeito habita no imperfeito. O perfeito é responder de forma simples, prática, objetiva e concreta. O que você entrega? O que você faz? Como é seu trabalho? Eu não posso, não consigo, não tenho, não sou e não estou em nenhum desses modelos. Então todas as vezes que eu tento explicar, são em voltas. E agora no banho, conectando os assuntos, porque é isso, ó, veja bem, se você me acompanha, perceba quantas e quantas voltas nós damos, como ficam assuntos em uma lacuna da nossa trama, aparentemente solta, e em algum momento eu retorno naquela lacuna e faço uma costura de conexão ao que temos. Pois eu estava no banho pensando, puta que merda, e agora? E aí eu entendi, cara, que eu estou vivendo um nível de graduação. Eu tenho 43 anos, eu comecei jiu-jitsu com 14 anos. E nunca consegui treinar direto, mas sempre treinei muito, sempre fico muito tempo sem treinar, tanto que eu sou faixa roxa. Na academia que sou parte, todo mundo me conhece, eu tenho a moral de um cara antigo na academia, o que é muito bom para minha vaidade. Entretanto, no tatame, apesar de ter todas as vias de respeito ao que cabe uma ordem, as tradições, os princípios, que é estar dentro do tatame, na hora de sair na porrada, eu saio na porrada. Mas muitas vezes eu não consigo, tecnicamente, fazer alguma coisa que é nova, inclusive, ou que até mesmo é antiga, mas eu não avancei, mas eu tenho algo que até mesmo pessoas muito graduadas não conseguem ter o que eu tenho, que é a sabedoria do tempo, a sabedoria do tatame, a sabedoria do que sou. Isso somente o tempo. Então, quando eu paro e vejo que desde 2010 eu atuo com os meus ofícios, eu começo a entender que agora eu estou em uma aprovação de graduação. Porque o conflito é o seguinte, cara. O conflito, ele é claro. Como posso eu me sentir adequado ao que cabe, então, uma frente junto à minha formação, à minha certificação, à minha qualidade técnica, como conselheiro de dependência química, sendo que a supremacia do que se entende na realidade de um trabalho terapêutico só pode, único e exclusivamente, terapeuta só é aquele que é formado em psicologia, ok? Isso é importante. Ter então uma natureza de qualidade terapêutica aos acompanhamentos,
seja com uma pessoa que só fale na sessão ou outra que eu fale todo dia, cada perfil com seu perfil, e a ela, aquilo que é dela, e pode ser algo novo, mas dela, jamais meu, ter então como conselheiro em dependência química toda essa majestosa realidade abstrata e subjetiva que encaixa perfeitamente a necessidade concreta de cada qual. E é o que eu estou vivendo agora. Então, acendeu novamente uma busca constante em mim. Pessoas vindo, porque eu estou vibrando novamente em tudo que eu tenho. E o que eu tenho, que demorou 16 anos para entender, é que eu sou underground. Então, esse vídeo que pegou um formato inesperado, quase que um repeteco daquele vídeo que eu coloquei só para membros e que estava de uma certa forma sendo vivido a um pedido de uma licença poética, a um pedido, né? Perceba como muitas vezes eu me aprisiono em algo além de mim. É incrível isso, cara. Mas sim, também cabe um nível de respeito, um carinho real, porque muitas coisas que eu estou vivendo aqui nos bastidores, pessoais no caso, tá? Vão de frente com tudo isso. É uma resiliência em perseverança a manter o que já tenho e não querer ou pensar precisar de algo além. Não, eu já tenho, eu sou. E são vocês que fazem com que eu torne isso legítimo, como o meu terapeuta gosta de usar bem essa palavra. Essa eu peguei emprestada, ele tem outras que são lindas e maravilhosas, mas eu falei, eu não vou pegar porque é muito particular. E ele, não, imagina o que é isso. Eu falei, não, tá tudo bem, velho. Eu adoro quando as pessoas que trocam comigo usam as minhas expressões. Eu falo, caralho, mano, agora fudeu, a gente tá simbiótico, velho. Eles estão usando as expressões que eu falo. É isso mesmo, moleque. Eu também. Tem uma coisa, né, pra encerrar, cara. Eu esqueço. O gostoso é isso, às vezes a gente esquece que já faz, que já tem, que já é, né? Porque, por exemplo, né, se liga nessa. Cara, o meu mantra, cara, ele é muito assertivo. Eu peguei de modelagem do Giro Krishnamurti. Tanto quanto o meu underground, agora eu peguei de modelagem também da Bujana, né? Porque a ideia de hoje ter momentos com provocativas nasceu, obviamente, de eu ter sido até mesmo o último entrevistado da Bujana em seu programa Provocações. Então, desde 2010, o que eu trago são provocativas, que eu adaptei essa palavra em respeito ao tio Abu, mas é uma modelagem. E hoje do Krishnamurti, o meu primeiro livro que eu li dele, que inclusive eu tava na mesma jornada em 2010, mano, o bagulho é foda, é isso que eu falo, o bagulho é foda, porque começa a conectar, mano, a subjetividade cósmica do bagulho, e você começa a enxergar de uma forma concreta, você fala, mano, fudeu, velho. E é a base. E sempre que eu fujo disso e tento me organizar de uma forma mais ordinária, para me sentir um pouco, pelo menos, pertencente às relações comuns, padrões existenciais, é quando eu começo a patinar e me questionar e duvidar. Então eu não tenho como sair, cara, desse lugar, porque esse é o lugar que me sustentou para que eu chegasse, pelo menos, distante de uma anulatividade real da vida. Não um autoextermínio, mas homeopaticamente algum tipo de desfalecimento. No caso, a droga entra nisso, né? Então, olha que coisa maravilhosa. No final do vídeo eu encontro como é importante manter a minha ciência de realidade subjetiva abstrata, porque é por onde eu me encontro para estar ao simples, prático, objetivo e concreto de uma vida ordinária. Então sim, em 2010, quando eu comecei a escrever, ali já existiam provocatividades sem que eu soubesse, tá? Ali já eram condições justapostas de uma subjetividade cósmica abstrata, onde
visceralmente, com muitas voltas e totalmente prolixo, eu colocava artisticamente qualquer forma de poesia filosófica, sem nenhuma estrutura novamente concreta, em tentar pelo menos ser, ter e estar participando da existência. E quando eu fui entrevistado pelo Abujamra, o último entrevistado dele, inclusive, no programa Provocações, eu até mesmo mencionei do Krishnamurti lá. E nesse mesmo período, antes, ainda nas questões dos cadernos, em 2010, até que 2012, catastroficamente, cataclismicamente, apocalipticamente, no estado destrutivo do vício da droga, iniciando a recuperação para a sobriedade e abstinência, eu tive em uma terapia que eu fazia com inclusive um grande mestre que já morreu também, na psiquiatria, com psicodinâmicas de qualidades antroposóficas. E lá eu vi o livro do Krishnamurti, li, e o livro se chamava Despertar da Verdade. Cara, eu já li uns 10 livros do Krishnamurti e ele sempre insiste em você entender a sua fita, né? Então o meu mantra é: eu estou aqui aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criem assim seus próprios caminhos. Cara, e essa é a máxima do meu trabalho. E a segunda parte, que às vezes eu complemento, é: lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de nenhuma verdade. Não tenho pretensão nenhuma em ser dono de alguma verdade. Minha verdade muda. Então, desde 2010 eu faço isso, cara. E o meu último livro publicado, que é A Desconstrução e a Desfragmentação da Adicção, é exatamente o que eu tenho vivido. Que são provocativas em pontos específicos que já estão aqui, mas que entram sempre em conflitos morais e éticos nas questões do vício da droga, estabelecidos então a uma espécie de placebo, aspas, do que qualificaria a pessoa pela sobriedade e abstinência. Entretanto, existem tantas confusões com as conscientizações, as humanizações, o que seria droga, o que seria vício, o que seria sobriedade, o que seria abstinência, que no final das contas, o drogado viciado está fudido de um jeito ou de outro. E aí entra as minhas provocativas, e entra toda essa explosão cósmica que eu vivo. Então, quando alguém vira pra mim e fala: cara, mas e aí, o que você faz? Dá preguiça. Puta, e aí, como é que é o seu trabalho? Puta, dá preguiça, velho. Porque talvez essa expressão, né, que é clichê também de dar preguiça, não seja a melhor aplicada. Mas o que acontece é que se eu simplifico, cara, eu trabalho a conexão do sentimento através de uma identificação quando a importância subjetiva abstrata da pessoa, aliando com toda a minha potência cósmica, tradutória a uma simplicidade concreta, objetiva, prática da existência, entendendo que cada pessoa quer, dentro de dano pessoal e dano externo, encontra-se então um trabalho quando sim, óbvio, com a droga, o vício, tal qual a sobriedade e abstinência e ou qualquer outra natureza, dentro de novo da questão de dano pessoal e dano externo, para que seja criado vida. Eu acho que essa seria a forma mais simples de responder. Se não resumar, sou conselheiro de dependência química. Que legal, o que você faz? Eu dou conselho. O quê? Conselho do quê? De dependência química. Como? Seguindo a técnica, a teoria, o método, a tese, a clínica e a prática. E quais são? Bom, primeiro tem que estabelecer 90 dias, aí tem que fazer uma continuidade nas questões do corpo, atividade física, o descanso, aí precisa também encontrar uma forma de viver algum tipo de comunidade. É importante também que faça pontos semanais junto a uma ressocialização acompanhada, assistida para uma reabilitação, e aí também é importante que exista uma interface medicamentosa com os aspectos psiquiátricos. Dado feito, então, de suma importância que entenda como é importante você se contrariar, tem que ter tudo isso parte da sua qualidade egocêntrica, obsessiva e compulsiva, onde você então agora precisa entender que você tem que estar em primeiro lugar. Cara, isso tem aí, mano, de monte, muito melhor do que eu, que talvez funcione muito mais do que eu. Tá bom, e qual é o outro lado? O outro lado é esse. Mas você não consegue definir uma palavra? Eu consigo, underground.
que é isso? Não sei, você já viu underground? Ai, já, nossa, eu ia no show do Pop Pop. Então, isso não é underground, cara, isso é pop. Ah, mas e aí? Mano, é isso, mano, tô aqui, perrengue, sem grana, fudido, cheio de remédio, cara, sofrendo ataque cósmico. E aí, pra que tudo isso? Porque, mano, o bagulho é isso sim, velho. Ai, mas não, você veio atrás de mim, não foi eu que fui atrás de você. Não, mas a gente tá aqui se conhecendo então, mano, você que veio me cumprimentar. Rala peito, mano. Não fui eu que fui atrás de você te cumprimentar. Ai, mas como você é escroto? Não, mano, tô falando, eu tô te dando o que você quer, você não quer receber o que eu tô te dando, você quer receber o que você quer receber? Então, desculpa, eu não consigo. Ai, eu não sou de fazer isso, tá? Mas é mais ou menos assim que funciona. Enfim, entrego-lhes o underground. De novo para quem já assistiu aquele outro, e agora um novo para quem não assistiu. E assim também eu conforto um pouco minha vaidade, mas que seja sempre maior do que minha vaidade, a subjetividade abstrata de todo underground que cabe o que sou e o que faço ao meu trabalho. Nós.